Para entender melhor essa ofensiva do Detran, nós convidamos para conversar conosco nessa manhã Anderson Barcelos, que é o chefe da divisão de suspensão e cassação de condutores. Bom dia, Anderson. Bom dia, Daniel. Satisfação poder falar contigo e com os ouvintes da Rádio Gaúcha. A satisfação é nossa. Anderson, o crescimento da abertura de processos de cassação e suspensão pelo Detran é de 67%. Essa é uma ofensiva do Detran ou tem mais motoristas cometendo irregularidades nas ruas? Bom, isso é um reflexo de um trabalho em conjunto, né? É importante destacar que isso é a competência para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional de Habilitação é do Detran Gaúcho, mas é um reflexo do aumento da fiscalização de trânsito. Isso é uma parceria, um trabalho forte, unido dos órgãos de trânsito, então, dos órgãos de trânsito municipais, da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária Federal, que em decorrência do aumento da fiscalização, consequentemente aumenta o número de processos de suspensão e cassação do direito de dirigir. Em 2015 foram abertos 6.300 processos de cassação. E em 2016 saltou para 9.200. Há uma garantia de que esses 9.200 que tiveram a CNH cassada no ano passado em todo o Rio Grande do Sul não estão mais dirigindo? Não, essa garantia nós não temos, até porque a fiscalização de trânsito ela não é onipresente. Então nós aplicamos a penalidade, notificamos os condutores para que entreguem a sua Carteira Nacional de Habilitação para cumprir a penalidade. Agora essa garantia efetivamente nós não temos. Vamos ficar nesse número aqui, dos 9.200, o que eles precisaram, o que eles fizeram para terem a carteira de habilitação cassada, hein? Principalmente eles foram, quando estavam com o seu direito de dirigir suspenso, eles foram flagrados conduzindo o veículo, ou seja, desrespeitando a penalidade aplicada de suspensão do direito de dirigir. Eles não podiam dirigir e continuaram insistiram em conduzir um veículo, né? Perfeitamente. Então, eles foram flagrados, autuados no artigo 62, inciso 2 do Código de Trânsito Brasileiro, que é violar a suspensão do direito de dirigir. Como medida administrativa, tem o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação, além de ser crime, né, conforme o artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro. Uma penalidade bem grave. Muito grave. E para suspender a CNH, significa que ele atingiu os 21 pontos na carteira? Tem algumas possibilidades, né? Então, para exemplificar, quando atinge os 20 pontos no período de 12 meses, é uma situação. Outros artigos infracionais, a questão da embriaguez, o artigo 65, o racha, o artigo 173, excesso de velocidade acima de 50% do limite da via, que é o artigo 218, inciso 3, bem como não respeitar o bloqueio viário. Então são situações graves e que causam acidentes e vítimas fatais, que a gente vem aplicando essas penalidades no sentido de coibir esses números aí. Agora, Anderson, foram abertos 100.194 processos em 2016. Significa que os condutores têm que entregar a sua CNH, né? Perfeito. E quantos desses entregaram a CNH? Quase 60%. 60%. Significa 40 mil condutores tiveram ou passaram pelo processo de suspensão ou cassação e não devolveram a CNH. Exatamente. Anderson, e agora se essas pessoas são flagradas dirigindo, porque normalmente a gente sabe de casos em que as pessoas até entregam a carteira, mas seguem dirigindo como se nada tivesse acontecido. O que acontece com elas? Bom, é crime, né, conforme o artigo 307, né, violar a suspensão é crime conforme o artigo 307, violar a cassação é crime conforme o artigo 309, então é um crime de trânsito, né, além também da penalidade de multa, que tem quando o condutor é flagrado violando a suspensão ou a cassação do direito de dirigir, conforme eu falei o artigo 62, inciso 2 do CTB, e ele acumula, na verdade, essas penalidades, né, então ele vai ficando meses, anos, né, sem poder conduzir dentro da sua normalidade de condutor.
E Anderson, pela tua experiência, vocês já podem traçar um perfil desse condutor que acaba perdendo a carteira? Mais jovem, menos jovem, comete sempre as mesmas infrações. A gente tem como traçar esse perfil? Bom, eu não tenho esse perfil, tá? Mas nós temos alguns condutores que são reincidentes, né? As penalidades ficam mais graves, mas é um trabalho em conjunto, como é importante destacar, desses órgãos de trânsito, e aqui no Detran Gaúcho, juntamente com a divisão de fiscalização, os agentes de trânsito do Detran, a divisão de educação do Detran, no processo de conscientização desses condutores, para que mudem, possam alterar o seu comportamento. E nós temos o objetivo maior disso tudo, é proporcionar um trânsito mais humano e mais seguro à nossa sociedade. O sujeito que perdeu a carteira, agora ele vai passar por uma reciclagem, que ele deve estar se perguntando, o que eu vou fazer daqui por diante para tentar resgatar o direito de dirigir? No caso da suspensão do direito de dirigir, tem uma penalidade que ela pode variar entre 1 mês e 2 anos, tá? E ele passa por um curso de reciclagem e uma prova sobre legislação de trânsito. Já no processo de cassação, a penalidade é bem mais grave, bem mais dura. O condutor ele fica 2 anos sem poder conduzir o veículo, e somente depois desses 2 anos ele faz também um curso de reciclagem e todos os exames necessários para se habilitar na categoria em que era habilitado. Anderson Barcelos, chefe da divisão de suspensão e cassação de condutores. Nós falamos aqui, deixa eu voltar a um dado que me parece muito importante. 100.164 processos. O senhor falou que 60% entregaram a CNH, devolveram a Carteira Nacional de Habilitação. Cerca de 40 mil condutores estão passando por processo e não fizeram o que deveriam ter feito, entregar, devolver a CNH. Nesse caso, o que é feito? Até recentemente era a brigada, que ia na casa das pessoas, batia na porta e exigia a CNH de volta. Isso vai ser repetido? Hoje o Detran adota uma outra estratégia, né? Hoje o Detran tem os seus agentes de trânsito e reforça com esses órgãos parceiros, inclusive Brigada Militar, extensivo aos órgãos municipais de trânsito do Estado, Polícia Rodoviária Federal, para que no aumento da fiscalização se consiga, primeiro, com a fiscalização mais forte, inibir que esse condutor venha a conduzir o veículo com a sua situação irregular. E quando vem a conduzir, que seja flagrado e aí sim aplicadas as penalidades e a medida administrativa do recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Mas não faz, a Brigada não faz mais isso porque não tem efetivo para fazer? Não, é uma estratégia do Detran, né, é uma estratégia diferenciada, porque na verdade a Brigada, há um tempo atrás, ela fez a entrega de uma notificação, ela não recolhia o documento nacional de habilitação, né? Então as notificações elas são enviadas, geradas pelo Detran, entregue pelos Correios, e com essa estratégia do aumento da fiscalização para que esses condutores sejam abordados e aí sim recolhidos os documentos. Tá ok. Chefe da Divisão de Suspensão e Cassação de Condutores do Detran, Anderson Barcelos, muito obrigado pela atenção e um bom dia para o senhor. Um bom dia a todos, obrigado. Olha, Rosane e Carolina, muito dessa ofensiva do Detran ajuda a explicar, ou pelo menos indica, né, ajuda a explicar mesmo por que os acidentes de trânsito com morte estão caindo aqui no Rio Grande do Sul. Porque há um processo maior de fiscalização, cassação, suspensão de motoristas que cometem muitas infrações. E tende a ser, esse processo, a escola agora de cassação de carteiras, ele tende a ser ampliado, porque mudou a pontuação, né? E agora a pontuação é muito mais alta para infrações de trânsito que antes não tinham uma pontuação tão alta como dirigir ao celular, por exemplo. Então é preciso que os motoristas fiquem muito atentos, porque esse processo vai se acentuar.